Olá, paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao primeiro vídeo do canal Vamos de Bíblia. Meu nome é o Samuel, estou aqui com esse propósito, com esse projeto, um canal totalmente dedicado, esforçado 100% na palavra do Senhor, uma palavra que é viva, uma palavra que é eficaz, a palavra que levanta quem está fraco, a palavra que fortalece, que tira o homem do lamaçal do pecado. É ela que nos dá força, ela que nos sustenta nos dias maus. Então, este é o primeiro conteúdo, o primeiro vídeo do canal Vamos de Bíblia. Em decorrer deste canal, em decorrer desses conteúdos, vai ter sempre uma palavra do Senhor para o seu coração. E se você gostar, curte, comente, compartilhe, se inscreve no canal, compartilhe o link aí, divulgue, compartilhe para os seus amigos, para os seus familiares, porque eu creio por intermédio desses vídeos, por intermédio da palavra do Senhor, você vai ser edificado pela poderosa e palavra do Senhor. E hoje eu quero trazer uma meditação que eu gosto muito, está lá no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1, que vai dizer assim: Aconteceu que, estando ele de pé, junto ao lago de Genezaré, a multidão se amontoava junto dele para ouvir a palavra de Deus. E viu 2 barcos que estavam à margem do lago. Os pescadores haviam de desembarcar deles e lavavam as redes. Subiu em um dos barcos, que era de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Rema mar adentro e lançai-vos a redes para pescar. Simão lhe respondeu dizendo: Mestre, depois de trabalhar muito durante toda a noite, não pescamos nada, mas como tu me pedes, lançarei a rede. Assim fizeram e apanharam uma grande quantidade de peixes, e a rede deles se rompia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que palavra poderosa que nos ensina desse primeiro vídeo, uma palavra de fé, uma palavra de uma poderosa manifestação do poder de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia vai relatar um certo homem esse chamado de Simão. Ele tentou pescar a noite toda, mas teve uma noite frustrada. E o interessante é que Jesus está ali no barco de Genezaré. Jesus vai avistar um dos barcos de Simão, e Jesus vai pedir o barco de Pedro emprestado. Jesus pede o barco de Pedro emprestado. Jesus senta no barco de Pedro. E Jesus ali começa a ministrar para aquela multidão. Porque aonde Jesus ia, sempre tinha uma multidão que acompanhava Jesus. Jesus estava pregando e a multidão gostava de ouvir Jesus. E Jesus mais um dia está ali ministrando a palavra sobre o reino dos céus. E ele vai sentar no barco de Pedro para pregar. Pedro vai se afastar um pouco e Jesus se senta e começa a ministrar. E Pedro está participando daquele culto, depois de uma noite frustrada, depois de um dia exausto. Eu fico conjecturando, imaginando Pedro lavando aquelas redes, sem ter pescado nada, porque era a profissão dele, o que mantinha ele ali, o seu sustento, era a pescaria. Mas Jesus chegou no barco certo, na hora certa, para operar o milagre na vida daquele homem. Ele não sabia, mas estava prestes de presenciar com seus próprios olhos o milagre sobrenatural que Jesus ia de realizar na vida de Pedro. E quando Jesus termina ali aquele culto, Jesus ordena, e pede que Pedro se afastasse da multidão, fosse mar adentro, porque agora Jesus ia abençoar a vida de Pedro. Jesus olha para Pedro e diz: lançai-vos as redes. E Pedro vai dizer: Senhor, tentamos pescar a noite toda, mas não apanhamos nada. Mas o que me chama a atenção em Pedro é que ele vai dizer assim: mas para a tua palavra eu vou lançar a rede. Olha aqui, olha o que o princípio da obediência é. Por mais que você viveu um cenário de frustração, de vergonha, de fracasso, quando nós obedecemos à voz de Deus, Deus ele nos abençoa. E o cenário que o inimigo usou para envergonhar Pedro, Jesus ele vai usar o mesmo cenário para abençoar a vida de Pedro. Por quê?
Porque um mês frustrado, um dia frustrado, seja onde você estiver, no trabalho, na faculdade, na sua área familiar, espiritual, não define quem é você perante o milagre que Deus há de realizar na sua vida. Eu não sei qual foi a frustração que você passou nesses últimos dias. Eu não sei qual foi a vergonha que o inimigo quis te colocar. Mas se Jesus está no teu barco, pode ter certeza que você vai presenciar o milagre. E era necessário o barco de Pedro estar vazio. Por quê? Porque imagina comigo, se o barco de Pedro estivesse cheio de peixes, Jesus não entraria no barco de Pedro. Não teria lugar para Jesus entrar no barco de Pedro e operar o milagre na vida daquele homem. Então é necessário, muitas das vezes, o nosso barco estar vazio de nós mesmos, vazio de ego, vazio de autossuficiência. É necessário estarmos vulneráveis para Jesus entrar no nosso barco, a sua graça, por intermédio da sua misericórdia, e nós presenciarmos o milagre. Na primeira ida, Pedro foi sem Jesus, mas na segunda, quem estava no barco de Jesus era o Criador dos céus e da terra. E operando o nosso Deus, quem impedirá, né? Pedro não imaginava que ia viver uma cena maravilhosa, né? Uma pesca milagrosa. Por quê? Porque Pedro não imaginava que ia pegar tantos peixes, né? E quando Pedro está puxando ali as redes, e Pedro ali vai presenciar uma quantidade de peixe muito grande, né? Ao ponto de a rede estar ao ponto de se romper. Não era aquilo que Pedro imaginava. Sabe por quê? Porque o nosso Jesus, ele dá além daquilo que nós queremos. Talvez você está buscando algo, e seja no seu trabalho, seja na área da família, da saúde, profissional, e você teve um momento de frustração. E ali, como nós como seres humanos, ficamos tristes mesmo, ficamos muitas das vezes perguntando ao Senhor por quê. Mas lá na frente tudo vai fazer sentido, e Deus vai entregar além daquilo que nós queremos, além daquilo que nós imaginaríamos. Deus vai entregar o melhor. Então tem o melhor de Deus para você, tem o melhor de Deus para a tua vida. Tome posse dessa palavra. Deus, ele vai te entregar muito mais e além daquilo que nós imaginamos. E o cenário que o inimigo usou para te envergonhar, o cenário que o inimigo usou para o teu fracasso, Jesus vai usar o mesmo barco, a mesma rede, o mesmo homem, o mesmo cenário para honrar a vida de Pedro. Porque aonde Jesus chega, algo de sobrenatural acontece. Aonde é dor, se Jesus chega, a dor tem que bater em retirada. Aonde é morte, a vida chega. Aonde é treva, a luz chega, e a treva tem que se dissipar. Porque operando o nosso Deus, quem impedirá? Então esse foi o vídeo de hoje, né? O primeiro vídeo do canal. O nome do canal é Vamos de Bíblia. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, comente, compartilhe. Vai ter muitos vídeos em nome de Jesus. Divulgue, né? Compartilhe para sua mãe, para seu pai, para seu vizinho. E fortaleça aqui o canal, tá bom? Então essa é a palavra do Senhor. E até mais, em nome de Jesus.